Seja bem-vindo a mais uma aula de frases em japonês. A nossa frase de hoje é a seguinte: Sports no shurui wa kazuei kirenai hodo aru. Os tipos de esportes chegam a ser incontáveis. A gente vai começar a analisar essa frase separando o vocabulário básico que a gente tem aqui. A frase começa com sports, que significa esportes. Tem também shurui, que significa tipos, espécies. Aparece kazoe kirenai, que significa incontável, incontáveis. Hodo é uma estrutura que significa a ponto de, a gente vai falar um pouco sobre ela. E tem também o verbo aru, que significa haver, existir. Ele é utilizado para quando você não está falando de seres animados, como por exemplo pessoas, animais. Quando está falando de objetos, coisas, conceitos, como uma mesa, um esporte, não são humanos, você utiliza o verbo aru para expressar a ideia de existir. Então, o que a gente tem no começo? A gente tem aqui sports no shurui, ligados pela partícula no, é o que aparece logo no começo. A partícula no, ela faz essa ligação entre dois substantivos, para você passar ideias como, por exemplo, a aula de japonês fica Nihongo no Jugyo. Passando essa mesma ideia, sports no shurui, que é o que a gente tem nessa frase, fica sports no shurui. Significa tipos de esportes. A gente pode falar, inclusive, uma relação mais semelhante à posse, como, por exemplo, boku no keitai denwa. Significa o meu celular, ou seja, o celular que pertence a mim. Posso falar, por exemplo, jimushou no pasokon. Significa o computador do escritório. Mais ou menos isso. Você está passando uma ideia de ligação entre dois substantivos, atrelando a eles. Às vezes é uma ideia de posse, como por exemplo, o meu celular, o carro do pai. Às vezes é só uma ideia de ligação de característica, por exemplo, o tipo de esporte, a aula de japonês, o computador do escritório. Então é muito semelhante ao nosso de do português. Beleza? Aí a gente tem a partícula wa. O que ela faz? Transforma tudo aquilo que vem antes em um tópico principal da frase, o assunto principal sobre o qual você está falando. Então, todo esse bloco aqui, sports no shurui, que significa tipos de esportes, ele se torna o tema principal da frase. Então, sports no shurui wa significa mais ou menos falando sobre tipos de esportes. Sobre tipos de esportes, no que se refere a tipos de esportes, a gente não tem esse conceito de topicalização de tema de frase dessa forma em português. A gente simplesmente começa a falar. Só que em japonês isso é bem destacado pela partícula wa. Então, o que tem os tipos de esportes? O que eu vou falar sobre os tipos de esportes? Kazoe kirenai hodo aru. Kazoe kirenai significa incontável, não dá para contar, uma característica. E hodo significa a ponto de. Então, por exemplo, uma frase que utiliza hodo. Namida ga deru hodo ureshikatta. Isso aqui significa estava feliz a ponto de chorar. O namida ga deru, que é o que aparece aqui, significa lágrimas saírem, né? Literalmente chorar. E hodo, a ponto de. Então, ureshikatta, passando a ideia de estava feliz, transforma esse bloco todo em namida ga deru hodo ureshikatta. Estava feliz a ponto de chorar. Então, essa ideia aplicada aqui, kazoe kirenai hodo aru, significa haver, existem, a ponto de ser incontáveis. Então, no que se refere a tipos de esportes, falando a tipos de esportes, eles chegam a haver incontáveis, eles chegam a ser incontáveis. O importante é você entender o que a estrutura está fazendo aqui em japonês, a forma como a frase está se comportando em japonês, que aí a forma como você vai traduzir isso para o português depende do falante. Você pode traduzir de N formas. Traduzir não importa aqui, o que importa é entender o sentido principal da frase. Beleza? Se você tem alguma dúvida sobre as estruturas que a gente colocou aqui, deixa aqui nos comentários, a gente vai observando, a comunidade vai interagindo também para a gente tirar essas dúvidas. Confira a sua inscrição aqui no canal e também ativa o sininho para você receber todas as aulas que a gente vem fazendo. Todas as semanas tem aulas novas de frases e tem várias outras séries de aulas que acontecendo aqui no canal também. Então, eu vejo você nos próximos vídeos. Tchau!